ser iniciada. Aí Tudo tá gravando. certo. Tudo certo. Então, assim, pessoal, boa tarde, eu sou o Prof. Nicolas, eu sou o professor, então, que junto com alguns alunos aqui se juntaram para criar a Liga de Enfermagem e Cardiologia da Uniriter, né? Então, é uma ideia de longo prazo que a gente conseguiu tirar do papel, né, e trazer realmente para o nosso curso, né? A gente conta na Liga de Cardiologia não só com alunos da Uniriter, né? E uma coisa muito legal que não só alunos do Rio Grande do Sul, né? A gente tem dentro da Liga alunos de fora do estado do Rio Grande do Sul, né? E o que nos une em comum é a cardiologia e a enfermagem, né? A ideia da Liga, então, é disseminar o conhecimento em cardiologia, em cardiointensivismo, né? Então, a gente tem uma série de ações propostas já para os próximos meses, né? Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, né? A gente divulga bastante conteúdo lá. Eu vou compartilhar depois com vocês aqui o nosso Instagram. A gente está tendo um problema com o chat, então ele não vai funcionar, eu acho, né? Mas se vocês podem ver aqui na nossa tela tem um QR Code, tem um link para que vocês possam fazer perguntas, tá? Até de forma anônima, tá? Então não se sintam envergonhados, sintam-se à vontade para fazer perguntas, né? E depois eu vou encaminhando as perguntas para a Brenda, tá? De antemão, eu queria agradecer aos membros da Liga e todos que estão aqui presentes hoje, né? É um dia importante para nós. Gostaria de agradecer a presença da Brenda, né? A Brenda eu fiz residência em cardiologia, né? E a Brenda, ela era minha R+, né? Ela era minha veterana na residência. Então, é uma das pessoas que eu mais me inspirei na minha carreira acadêmica e profissional, né? E eu acho que quando a gente fala de cardiologia e fala de enfermagem, talvez tenhamos poucas pessoas no estado tão capazes para falar quanto ela, né? Então, por que a escolha dessa temática, né? Porque eu acho que hoje em dia, pessoal, o desafio não é a gente tirar os pacientes do infarto agudo do miocárdio, né? Peraí que tá dando um delay aqui. Entendeu? Improviso, né? Então, o desafio hoje não é tirar as pessoas do infarto agudo do miocárdio, sim tratar eles de maneira mais adequada, né? E com rapidez e evitar sequelas pós-infarto, né? Então, a Brenda, ela vai se apresentar, né? Mas poucas pessoas, como eu já falei anteriormente, são tão capazes para falar de cardiologia quanto ela. Então, amiga, te agradecer de antemão, né? Por tu aceitar o convite, aceitar o desafio, né? E é tudo contigo, tá? Conforme as perguntas forem acontecendo lá no link ali no QR Code, a gente vai te encaminhando. Pessoal, a presença a gente vai dar pelo e-mail de vocês, o Teams, ele gera uma presença, né? Então, a gente tem uma lista com o e-mail de vocês, daí a gente vai emitir os certificados e enviar para vocês por e-mail. Prof, só rapidinho antes da Brenda começar. Assim, pessoal, a gente está com um problema com o chat, eu vou tentar resolver agora, tá? Então, assim que eu tentar resolver o problema, eu vou entrar em contato aqui no chat e aí eu vou mandar um formulário para quem não é ligante fazer o preenchimento do Forms com nome e e-mail. Aí você receberá seu certificado em até 2 semanas, tá bom? Para quem é ligante, eu já tinha comentado no nosso grupo que não será necessário o preenchimento, porque ao fim do término ele receberá de acordo com a carga horária, tá bom? Então, se eu não conseguir o chat, voltar com o chat, eu vou avisar no nosso perfil do Instagram, lá na bio também. E aí, quem necessitar de urgência do atestado, do certificado, pode chamar a gente lá no privado, que a gente envia em até 24 horas, tá bom? Muito obrigado e eu vou deixar com a Brenda agora. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Brenda. Estou muito honrada com esse convite. Muito honrada em estar aí com vocês, né, nessa tarde, nessa aula inaugural, então. Fiquei muito feliz com o convite do Nicolas. Então, nós fomos residentes em cardiologia no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, né? Então, foi uma experiência ímpar e eu era R2 quando ele ingressou na residência, né? Então, para falar um pouquinho de mim, né? Para começar realmente do início. Então, eu sou formada em enfermagem pela PUC em 2016. Ingressei na residência em 2017, então eu sempre fui, né, muito assim, eu posso usar a palavra apaixonada, porque eu sempre adorei a área da cardiologia, então desde a graduação, quando eu descobri que existia residência para enfermagem em cardiologia, eu já foquei naquilo, já vinculei as minhas bolsas de iniciação científica todas para a área da cardiologia, vinculei com pesquisa clínica em cardiologia, com
tratando de adolescentes com sobrepeso e obesidade, prevenindo doenças cardiovasculares. Então, toda a minha trajetória, desde a graduação, sempre foi vinculada realmente com cardiologia, porque sempre foi um grande amor por essa área dentro da enfermagem, né? E depois disso, eu fiz especialização em terapia intensiva na URGS e trabalho, né, como enfermeira assistencial na terapia intensiva desde 2019, que foi quando eu terminei a residência. Né? E agora, essa semana, inclusive, ingressei no mestrado em gerontologia biomédica aqui na PUC. Então, eu fiquei, né, muito feliz com essa oportunidade de ter mais agora um degrau, né, no crescimento aí profissional. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês, né, de quem eu sou e da minha trajetória. E agora, né, reforçar para vocês, fiquem muito à vontade para perguntar, tá? Enfim, se for uma dúvida, né, mais alarmante, podem pedir aí, sinalizar no microfone, interromper e perguntar, ou mandar também pelo aplicativo, pelo chat, se der certinho ali. Então, fiquem bem à vontade, tá? Podem interromper, não tem problema, até porque é para ser algo para vocês, né, aproveitarem e aprenderem. Então, fiquem bem à vontade. Deixa eu compartilhar com vocês. Me digam se está aparecendo aí direitinho para vocês. Foi, eu já gostei do primeiro slide. Tá funcionando aqui, perfeito. Então, gente, né? Aula inaugural, então, da Liga, né? Então, é motivo de comemoração. E eu fiquei muito feliz de ver quantas pessoas estão participando conosco, né? Então, todos na enfermagem e unidos pela cardiologia, né? Era uma coisa que nós dizíamos muito na residência e, realmente, inclusive, né, mesmo na terapia intensiva, eu sigo a cardiologia até hoje, porque atualmente eu trabalho numa UTI cardíaca pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Então, arritmias e afins, né, são coisas ali do nosso cotidiano e coisas que a gente se esforça muito, né, se capacita cada vez mais para poder estar apto, para poder dar melhor assistência para os nossos pacientes. Tá? Então, motivo de comemoração e quero parabenizá-los por essa iniciativa, né, porque fazer a gestão, né, de uma liga e se envolver, se engajar com isso, com certeza vai agregar muito para vocês. Então, parabéns. Então, pessoal, síndrome coronariana aguda, né? Então, o que há de novo, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Então, é um desafio, na verdade, falar desse assunto, né? É um desafio tanto por ser um assunto que tem muita literatura a respeito. Inclusive, temos a última diretriz de síndrome coronariana aguda, né? Sem supra e da angina instável, a brasileira de 2021, então, com algumas atualizações. E nós temos a de infarto com supra, que é de 2015, né? Então, ela é um pouquinho mais antiga, mas daí, claro, a gente vai agregando conforme a literatura também europeia e americana, agregando aquilo que eles têm descoberto de novo, né? E agregando para poder tratar da melhor forma os nossos pacientes. Então, a gente não pode falar de síndrome coronariana aguda sem falar um pouquinho da fisiopatologia dela. Né, pode ser redundante para alguns, mas é importante a gente sempre relembrar de alguns conceitos, né? Que a principal característica, então, é a instabilização da placa aterosclerótica. Né? Então, dentro da síndrome coronariana aguda, a gente tem 3 classes que a gente vai conversar depois a respeito disso, mas lembrem sempre que é a instabilização da placa aterosclerótica, que pode envolver, então, erosão, ruptura e até mesmo uma formação de trombo oclusivo ou suboclusivo. E isso faz a diferença nos tratamentos, né, no manejo desses pacientes. E lembrando que tempo é miocárdio. E essa limitação de fluxo por causa dessa instabilização da placa ou até mesmo formação desse trombo, ela pode ocorrer por outros mecanismos, como um vasoespasmo, né? Então, o fluxo fica interrompido de forma parcial ou até mesmo total durante esse espasmo, uma embolia ou uma dissecção coronariana. Outros fatores que também podem estar envolvidos, né, na síndrome coronariana aguda, que pode acabar alterando a oferta, né, a oferta e o consumo de oxigênio do miocárdio, pode ser anemia, hipertensão, taquicardia,
cardiomiopatia hipertrófica, estenose aórtica, entre outros. Por quê? Porque o miocárdio ele não vai estar conseguindo receber a quantidade de oxigênio necessária para que ele possa fazer a sua atividade de sístole e diástole. Então, ele pode acabar entrando em sofrimento, pode ter algum tipo de lesão por causa dessa diferença entre a oferta e a demanda. Então, ele precisa, mas ele não está conseguindo receber. E por consequência disso, a função ventricular ela acaba sofrendo alterações que são decorrentes dessa progressão, dessa isquemia. E aí pode ocorrer disfunções diastólicas inicialmente e evoluir para uma disfunção sistólica. E aí esse paciente ele vai perdendo função desse coração. Então por isso que muitas vezes a gente vê um caso de um paciente que fez um ecocardiograma e vê que ele tem uma fração de ejeção reduzida. O que é uma fração de ejeção? É a força de contração do ventrículo esquerdo, que ela pode ficar reduzida por N fatores, e um dos principais é a síndrome coronariana aguda. Então, o coração precisava de uma oferta de oxigênio, ele tinha uma demanda importante, mas ele não teve uma oferta suficiente, ele entra em sofrimento e tem redução, então, dessa função. E ele não consegue, daí, em muitos casos, atender as demandas do nosso organismo. Então, epidemiologia, né? Só para lembrar vocês que uma das maiores causas de morte é decorrente de doenças cardiovasculares, né? Então, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, assim, neoplasias e doenças cardiovasculares, elas estão praticamente, né, na mesma quantidade, né, infelizmente, de óbitos, mas ainda assim, doenças cardiovasculares têm um destaque maior, né? Então, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e, né, os dados, infelizmente, são alarmantes e importantes, né, em relação a mortes por infarto. Então, quanto antes desses pacientes eles forem atendidos e quanto melhor for o manejo desses pacientes, né, menos pacientes vão ir a óbito e também mais pacientes estarão de volta à sociedade com qualidade de vida, porque também o paciente ele pode ficar com, né, debilidades, né, limitações por causa também do infarto. Então, dentro da síndrome coronariana aguda, né, nós temos as divisões de angina instável, infarto sem supra e infarto com supra. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Fiquem à vontade aí, tá? Então, dentro da angina instável, ela é definida, então, como uma isquemia miocárdica, tá? Por que uma isquemia miocárdica? Porque não tem necrose miocárdica. Ah, mas como é que a necrose miocárdica ela é detectada? Através dos biomarcadores. A gente vai falar a respeito deles, tá? Biomarcadores são exames laboratoriais que vão detectar, né, o dano. Brenda, tu mutou o microfone. Que estranho. Tá bem. Oi, agora foi. Tá me ouvindo? Sim, agora foi. Tá. Vamos lá de novo, então. Então, pessoal, a angina instável, tá? Ela é definida, então, como uma isquemia miocárdica, tá? E nesse caso, o exame lá de sangue, né? Quando o paciente ele entra na emergência, depois a gente vai falar a respeito dos sinais, dos sintomas, né? Mas quando ele entra na emergência, ele vai ter um kit, né? Um pacote, digamos assim, de exames que vão ser feitos, que os principais são o eletro, por causa da queixa de dor torácica, e a coleta de biomarcadores, que o principal é a troponina, que a gente vai falar a respeito dela. Então, por exemplo, o paciente teve uma troponina negativa, não deu o valor da troponina, né? Então, ele teve o quê? Ele teve uma isquemia miocárdica, ele não teve uma necrose. Ele só é considerado como uma necrose miocárdica se dá uma troponina alterada, tá? Depois eu vou mostrar um quadrinho para vocês comparando toda a síndrome coronariana, tá? E durante o manejo inicial da síndrome coronariana, né, é difícil conseguir diferenciar a angina instável do infarto sem supra apenas com os critérios clínicos, porque os sintomas, eles são dor torácica, né? Então, o que vai diferenciar? Muitas vezes nem o eletro vai diferenciar, né? Porque o eletro pode ser igual nos dois casos, mas o que vai diferenciar é o resultado do biomarcador. Tá? E pacientes com angina instável, eles têm um prognóstico diferente que pode variar de um risco que pode ser relativamente baixo até mesmo um risco alto.
Então, pessoal, importante na angina instável, o quê? Presença de dor torácica, tá? Ela pode ser uma dor aguda, pode ser uma dor persistente, tá? Pode ser associada ou não a outras alterações do eletro que podem sugerir uma isquemia. Então, aqui tem uma lista de alterações, né, que podem existir no eletro, mas, né, lembrem, é sem supra, né, caso seja um infarto sem supra, tá? Depois a gente vai ver um exemplo de um supra. Então, pode ter uma elevação transitória. Aqui, não sei se aparece para vocês o mouse. Aparece? Sim, aparece. Tá. Então pode ter o quê? Pode ter uma elevação transitória ou até mesmo um infradesnivelamento do segmento ST, tá? Que é bem no período aqui, né, da repolarização. Pode ter inversão de onda T, como eu estou mostrando aqui no mouse para vocês, da região, né, onde é a onda T. E pode ter outras alterações inespecíficas e até mesmo um eletronormal, que o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é um eletronormal, tá? Então, pode ter várias alterações, assim como pode não ter nada. Então, por isso que é tão importante, né, a avaliação do paciente de forma clínica e também de exames laboratoriais, porque a troponina, ela vai ser o indicativo se o paciente teve uma isquemia miocárdica ou uma necrose. Então, em relação ao infarto sem supra, há o quê? Tem presença de dor torácica aguda, associada ou não a alterações do eletro que podem sugerir, então, isquemia miocárdica. Então, perdão, passou para o próximo sem querer. Então, as características do eletro, pessoal, podem ser iguais às características da angina instável, tá? Pode ter um eletro até mesmo normal no infarto sem supra. Só que qual que vai ser a diferença? Tem elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Então, tem elevação da troponina no infarto sem supra, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, lembrar que na angina instável nós não temos alteração dos biomarcadores, mas no infarto sem supra nós temos alteração daí dos biomarcadores, tá? Porque muitas vezes os eletros eles podem ser iguais. Já no infarto com supra, desnível do segmento ST, o que acontece, tá? No infarto com supra, a nossa coronária ela fica com uma obstrução total ou subtotal. Então, o fluxo de sangue ele não consegue passar por aquela coronária. Então, existe presença de dor torácica por causa da falta desse aporte sanguíneo nas coronárias. Então, nosso coração ele entra em sofrimento por não estar recebendo aquilo que ele precisa, né, de oxigênio e demais substâncias. Então, o que acontece? Existe dor torácica, existe, então, uma oclusão parcial ou total, né, subtotal em alguns casos, da coronária. E no eletro, o que pode aparecer? Pode aparecer, então, o supra do segmento ST, como tem aqui nessa flechinha mostrando para vocês, tá? Pode existir bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumivelmente novo, e pode ser, então, uma condição relacionada com uma oclusão coronariana e uma necessidade de uma reperfusão imediata, tá? Então, o que isso quer dizer e como lembrar disso tudo? Aqui, um quadro comparativo para vocês, para ficar mais fácil para poder entender, tá? Então, dentro da síndrome coronariana aguda, pode existir a angina instável, o infarto sem supra e o infarto com supra, tá? Infarto com supra, a gente tem o quê? A gente, né, a gente pode, na verdade, desculpa, ter uma oclusão coronariana total ou subtotal. Então, acontece o quê? Nosso paciente ele tem dor torácica e tem a elevação ali no eletro, né? Então, tem supra no segmento ST, como eu mostrei aqui para vocês no eletro, tá? Então, tem essa alteração bem importante. No infarto sem supra, tem então dor torácica, pode ter aquelas alterações no eletro, né? Mas também pode ser um eletro normal. Mas o que diferencia? Diferencia o quê? Que tem elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Então, nós teremos aqui uma troponina positiva. Nós vamos ter uma troponina elevada aqui, tá? E na angina instável, pode ter as mesmas alterações de eletro que no infarto sem supra, só que nós não temos alterações na troponina. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo bem.
Então, tá certo. Então, só para a gente poder lembrar aqui, tá? Uma diferenciação entre o infarto sem supra e a angina instável. No infarto sem supra, a gente tem elevação dos marcadores de necrose miocárdica. E na angina instável, eles permanecem iguais, eles não têm alteração. Tá? E isso é importante por quê? E para quê? Isso é importante para poder definir tratamento, né? Porque, inclusive, depois tem mais um quadro que eu quero mostrar para vocês, que é em relação ao tempo de intervenção desses pacientes, conforme, né, o resultado da troponina, conforme o eletro deles. Então, como é que é feita a avaliação dos pacientes com síndrome coronariana aguda? Então, muito importante, história mais os dados clínicos, né? Então, o quadro clínico deles pode ser definido, né, de angina, né, que é a dor no peito, é a dor torácica. Ele pode ser definido por 4 características principais. Então, quais são elas? A localização da dor, a característica, duração e os fatores que intensificaram ou que aliviaram essa dor. Alguém aqui sabe qual é o nome desse sinal aqui? Quando o paciente ele chega na emergência, né? Ou quando ele, enfim, se vocês já viram alguém infartando alguma vez, né? Vocês lembram ou ouvem falar, se vocês conhecem alguém que já infartou. A primeira coisa que a pessoa faz quando fala que infartou ou quando chega infartado é colocar a mão no peito. Vocês sabem como é que é o nome desse sinal? Tu não pode responder, Nicolas. Eu não posso falar, então tá. Não, tu não. Se alguém quiser abrir o áudio para falar, sinta-se à Fiquem à vontade. vontade. Tu tá aqui, ó, para responder. Sim, aqui tá Sinal de Levine, isso aí. Isso mesmo, tá? Então, essa é uma característica muito importante, assim, né? Que é um quadro clássico, quando os pacientes eles chegam com dor torácica. Eles já chegam com a mão no peito, né? E bem nessa região, e geralmente a mão fechada, tá? Então, é muito importante a história clínica desse paciente e ela vai desempenhar um papel importante na estratificação de risco. Tá? Então, aqui, história e dados clínicos ainda. Localização, usualmente no tórax, então geralmente no peito, próximo ao externo. Então, por isso que eles já chegam com a mão no peito, né? E chegam com a mão mais em forma de garra, assim, mão fechada e mais... com o tórax um pouco mais encurvado, porque eles sentem muita dor, né? Então, o que pode acometer, né? Pode acometer a região, então, do epigastro à mandíbula, pode ir, então, da região interescapular e braços, então, mais comumente o lado esquerdo, né? Mas também há casos que eles sentem dor no braço direito, tá? Mas é mais comum no esquerdo. Então, muitas vezes, os pacientes, eles acham que eles estão com uma indigestão, que eles estão, então, com uma dor no estômago, né? E é esse desconforto epigástrico, né? Muitas vezes, eles têm uma dor que irradia para a mandíbula, eles ficam com dor só nessa região. Então, eles vão chegar dando essas características para vocês. E também, se eles não derem, como eles estão com muita dor, é importante, né, nós perguntarmos isso. Então, qual que é a localização da dor e aquelas outras características que nós vamos ver agora. Então, a característica dessa dor, é importante essa avaliação. Esse desconforto, ele geralmente é descrito como uma pressão, aperto ou peso no peito. Então, muitas vezes pode ser uma sensação de estrangulamento, de compressão, de queimação. Muitas vezes eles podem chegar, então, achando, como eu falei antes, que é uma indigestão, né? Muitas vezes eles tomam, inclusive, medicações achando que é uma indigestão e eles estão tendo um infarto, né? Então, essa característica da dor, ela pode ser acompanhada de dispneia, de sudorese, de náuseas e até mesmo de síncope. Duração da dor. O tempo de duração do desconforto, então, anginoso, a angina, né, a dor no peito, né, quando é algo estável, geralmente é uma dor curta, uma dor menor de 10 minutos. Mas episódios com uma dor maior ou igual a 10 minutos sugerem, então, síndrome coronariana aguda. Na diretriz tem até uma parte que fala a respeito de dor acima de 20 minutos, mas uma dor maior ou igual a 10 minutos já pode ser indicativa, né? E, claro, se for uma dor contínua, prolongada, de horas ou dias, ou até mesmo uma dor, né, efêmera, uma dor pouca, né, de poucos segundos, ela tem
pouca probabilidade de ser uma síndrome coronariana aguda. Então, tem que avaliar realmente a característica dessa dor, duração. E até mesmo, então, os fatores de intensificação ao alívio, porque é uma característica importante, então, se pode estar relacionada ao esforço físico ou não, né? Então, dentro da síndrome coronariana, né, não costuma aumentar esse desconforto ou ter um desconforto relacionado à respiração ou à posição. Então, é uma dor torácica bem característica, né, como a gente falou ali anteriormente. Então, características, antecedentes e comorbidades que podem estar relacionadas a uma maior probabilidade de síndrome coronariana aguda, né? Então, depois de diversos estudos, né, sabe-se que é mais comum no sexo masculino, síndrome coronariana aguda. A idade avançada também está vinculada a isso. E os fatores de risco, então, para aterosclerose são tabagismo, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial e doença renal crônica, né? Então, tudo isso corrobora, né, para esses pacientes terem uma maior probabilidade de desenvolverem síndrome coronariana aguda. Antecedente familiar de DAC é algo muito importante, né, porque muitas vezes os pacientes têm um histórico de morte súbita na família, né, e aí mais questão de sedentarismo, obesidade, dislipidemia, né, eles agregam fatores, mais um antecedente familiar são pacientes com alto risco de terem síndrome coronariana aguda, né. E aterosclerose prévia sintomática, né? Então, pacientes, por exemplo, com doença arterial obstrutiva periférica, né, doença carotídea e doença coronariana prévia, são pacientes que têm um risco maior de terem eventos. E também doenças inflamatórias, como lúpus e artrite reumatoide, devido a todo o processo inflamatório, né, feito nos vasos sanguíneos, pode contribuir, né, para um evento de síndrome coronariana aguda. Aqui, pessoal, quis trazer para vocês alguns sintomas atípicos na síndrome coronariana aguda, porque idosos e mulheres costumam ter uma apresentação diferente de dor. Então, a gente precisa investigar, né, mais, né, perguntar de outras formas para que eles consigam entender e até mesmo caracterizar a dor. Então, dor epigástrica isolada, como eu falei para vocês, já recebi pacientes que tinham uma indigestão, né, que tomaram remédios para indigestão e eles estavam infartando. Né? Então, sensação de plenitude gástrica, eles sentem um estufamento, né? Uma dor perfurante, uma dor pleurítica ou dispneia, fazem parte dos sintomas atípicos na síndrome coronariana aguda. Então, assim, a principal forma de síndrome coronariana ser apresentada em mulheres idosas, e aqui considerando mais do que 75 anos, costuma ser uma angina típica. Só que é importante a gente destacar os sintomas atípicos para que nós possamos estar preparados, né, na porta da emergência para poder receber esses pacientes. Né? Então, os idosos, eles acabam apresentando muitas vezes os equivalentes isquêmicos, né, os equivalentes anginosos. Então, eles podem ter dispneia, mal-estar, confusão mental, síncope ou edema pulmonar. Em alguns casos, né, os idosos acabam então não apresentando aqueles sintomas típicos, então por isso que é necessário uma investigação, né, e uma caracterização melhor desse quadro. Então, pessoal, exame físico, tá? Importante destacar o exame físico, mas ele não consegue descartar, né, se é um infarto com, sem supra, se é uma angina instável. Então, aqui é só para a gente poder ver um exame físico focado, né, um exame físico rápido, para a gente poder realmente ir para os próximos passos, né. Então, perguntar sobre a queixa, fazer aquela avaliação inicial, avaliar se tem fatores de riscos prévios, né? E aqui o exame físico ele vai auxiliar na identificação dos indivíduos de maior risco. Então, aqueles que tiverem sinais, né, de disfunção ventricular grave ou até mesmo complicações mecânicas vinculadas a essa síndrome coronariana aguda. Né? E esses achados podem acabar trazendo um mau prognóstico. E aí, dentre esses achados, se destacam, então, a presença de sopro sistólico em foco mitral. Então, uma das complicações mecânicas do infarto acaba sendo, então, focada na válvula mitral, porque ela pode, então, ficar insuficiente. Taquicardia, taquipneia, hipotensão, sudorese, pulsos finos e terceira bulha e até mesmo estertores ou crepitantes pulmonares. Então, se isso for achado num paciente com queixa de dor torácica, esse paciente ele está apresentando sinais, né, e sintomas que são compatíveis com choque cardiogênico.
Então, é muito importante, né, na emergência, na sala de emergência, nós estarmos já preparados e prestando realmente atenção nesses sinais e sintomas. Brenda, a pergunta clássica, né, dos alunos sempre é: terceira bulha, a gente já escuta? Bah, pessoal, é muito raro, né? Muito raro. É muito raro. Muito raro. Nossa, eu, sinceramente, eu Na ouvi época, durante a residência. na época da residência eu peguei um só. Uma vez durante a época da residência. Exatamente. Não, e é aquela ausculta que a gente para ouvir mais de uma vez para ter certeza que a gente não está imaginando, né? Porque a gente não ouve com frequência. Né? E os estertores crepitantes pulmonares também, né? É muito importante porque esse paciente ele pode, infelizmente, acabar evoluindo para um edema agudo de pulmão e até mesmo um choque cardiogênico. Então, o quadro já é outro e muito mais complexo, que inclusive a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, no exame físico, né? Nós vamos dividir em parte cardíaca e não cardíaca, né? Então, o que a gente pode ouvir no exame físico? Um atrito pericárdico, que pode, então, caracterizar uma pericardite. A gente pode, então, no tamponamento cardíaco, sentir um pulso paradoxal, então, que é aquela redução da pressão arterial sistólica em menos de 10 milímetros de mercúrio do basal e um abafamento das bulhas, né? Esse paciente, ele pode também ter urgência de jugular, então, isso também está presente no nosso exame físico. Uma estenose aórtica, então pode haver um sopro sistólico aórtico. O paciente pode, então, ter uma miocardiopatia hipertrófica, então um sopro sistólico, né? Então, essas coisas estão dentro do exame físico e fazem parte das causas cardíacas. E já as não cardíacas, né, que inclusive é uma coisa que a gente precisa também estar atento, uma das doenças, enfim, que os pacientes podem chegar com dor torácica na emergência é a dissecção de aorta, né? Então, o paciente, ele pode chegar com uma dor torácica, essa dor, ela pode acabar irradiando para as costas, né? Mas alguns pacientes com infarto acabam tendo pouco mais de desconforto, eles não sabem identificar direito a dor, então é muito importante a gente conseguir, né, caracterizar essa dor e também avaliar, pessoal, divergência de pulso. Porque se o paciente estiver com uma dissecção de aorta, ele pode, né, ter uma diferença de pulso nos braços, né, direito e esquerdo, e também pode ter um sopro diastólico de uma insuficiência aórtica, tá? Então é importante essa avaliação e o diagnóstico diferencial em relação à dissecção de aorta, ele reduz a morbimortalidade. Porque se um paciente com dissecção de aorta, vocês sabem primeiro o que é dissecção de aorta, desculpa, porque eu comecei a falar e me empolguei. Eu acho que é bom explicar, né? Até Né? porque Importante. Então tá. a dissecção de aorta, Então, o paciente vai ter uma dor, como a Brenda falou, muito parecida com a dor do infarto, né? E daí esses caras, eles vão repetidamente na emergência, fazem eletro, coleta troponina e nada, nada. E o cara volta na emergência no outro dia com a mesma sintomatologia. Então, é importante também na dissecção de aorta, né? O que acontece? Lembrando que o nosso sangue ele vai ser ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta, né? E lembrando que a nossa aorta ela tem as suas camadas, que ela é uma artéria elástica, que ela recebe altas pressões, né? Devido à força que o ventrículo tem que fazer para poder mandar sangue para todo o nosso organismo. Né? Então, o que acontece na dissecção de aorta? Ao invés de o sangue passar por um único caminho, acaba criando um falso lúmen, porque é como se rasgasse algumas camadas da aorta. Então, cria uma falsa luz, e ao invés do sangue seguir passando sempre pelo mesmo local, né, usual ali da artéria, ele acaba, então, tendo uma falsa luz, e cada vez que o sangue vai, né, fazendo atrito naquela região com a dissecção, que é realmente, né, uma ruptura ali da parede, ele vai aumentando essa área de dissecção. Então, esse paciente ele pode evoluir para um sangramento muito importante, né? E, infelizmente, a mortalidade em dissecção de aorta, né? Quanto mais se demora para tratar uma dissecção de aorta, maior é a mortalidade. Então, a cada uma hora que se passa, aumenta a mortalidade em relação ao, né, se não é feito tratamento. Então, é muito importante, né, avaliar essas características, como o Nicolas falou também, né, em relação à dor e, como eu falei para vocês, a questão da divergência dos pulsos. Embolia pulmonar, então, pode ter um atrito pleural. E no pneumotórax, pode haver, então, um murmúrio vesicular diminuído ou um timpanismo à percussão. E uma dor musculoesquelética vai ser uma dor à palpação.
Então, a gente consegue aí, né, ver que é uma causa não cardíaca de dor, mas que muitas vezes os pacientes podem chegar dizendo que é uma dor no peito, né, mas pode ser daqui a pouco uma dor musculoesquelética, pode ser uma dor por um pneumotórax. Então, é importante a gente conseguir focar na hora do exame físico. E lembrando também que tem que ser algo mais rápido, né, devido à situação da urgência. Até porque tempo é miocárdio, né? Então, os exames básicos para o diagnóstico da síndrome coronariana aguda é o eletrocardiograma de 12 derivações e a coleta de enzimas cardíacas. Esse eletro, pessoal, ele pode variar, né? Podem haver outras derivações a serem realizadas. Tu já ia falar sobre isso, né, Nicolas? Podemos, então, fazer outras derivações, então, de eletro para poder descartar, né, um infarto de ventrículo direito, né? Então, e até mesmo tem algumas derivações que são feitas nas costas, né? Elas são posteriores também, para poder avaliar todo o quadro e ter certeza da localização, né, desse, se for um infarto, no caso, né, da localização desse infarto. Então, muito importante destacar que todos os pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, eles precisam fazer um eletrocardiograma. Então, assim, a pessoa chegou com dor torácica, tá? Precisa fazer um eletrocardiograma para poder descartar. Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes em idosos ou em mulheres a dor pode ser atípica, ela pode, né, não ser totalmente se encaixar naquele quadro. Mas dor torácica tem que fazer eletro. E o ideal é que ele seja interpretado, né, realizado e interpretado ou no atendimento pré-hospitalar. Então, por exemplo, pessoa com queixa de dor torácica liga para o SAMU, o ideal é que já seja feito um eletro no atendimento pré-hospitalar. Ou se o paciente chegou na emergência com queixa de dor torácica, o ideal é que esse eletro seja feito e interpretado em até 10 minutos após a admissão hospitalar, tá? Porque isso tem mostrado que reduz morbimortalidade dos pacientes. Porque quanto mais rápido for feito, né, o eletro e a sua interpretação, mais rápidos vão ser os próximos passos a respeito desse tratamento. E esse eletro ele tem que ser repetido em casos de recorrência dos sintomas. Então, já recebi pacientes na emergência com queixa de dor torácica, fez eletro, coletou troponina. O eletro, nenhuma alteração. O paciente teve dor torácica 30 minutos depois, foi repetido o eletro, tá? Sem alteração no eletro ainda naquele momento. Outro eletro subsequente porque o paciente seguiu com dor torácica e aí a gente conseguiu pegar um infarto. O paciente estava fazendo um infarto com supra de parede anterior. Então a gente conseguiu pegar toda a evolução, né, do eletro do paciente, desde um eletro normal até mesmo algumas alterações inespecíficas até chegarmos no infarto com supra. Então ele infartou conosco na emergência e já foi para o tratamento que eu vou explicar para vocês qual é, inclusive. Então, pessoal, troponinas, tá? Troponinas, como eu falei lá no início para vocês, elas são o quê? Biomarcadores de primeira escolha para avaliação diagnóstica de suspeita de infarto, né? Então, dentro da síndrome coronariana aguda, é necessário coletar troponinas, tá? Por que troponinas? Porque elas se mostraram mais sensíveis e específicas para o diagnóstico do infarto. Existe CKMB, existem outros biomarcadores, mas eles não são tão acurados, né, para o diagnóstico de infarto. Inclusive, existe a troponina ultra rápida, né, que ela tem sido cada vez mais utilizada, o resultado sai de forma mais rápida, e aí ela já consegue determinar se esse paciente teve um infarto ou não, tá? Mas a troponina, ela é mais importante, pessoal, para diferenciar angina instável de infarto sem supra. Quando o paciente chega com queixa de dor torácica e o eletro dele tem supra, não se espera resultado de troponina para poder fazer o tratamento. Infarto com supra, se já está num hospital que tem laboratório de hemodinâmica, o tratamento é uma intervenção coronária percutânea primária, que daí a gente vai falar sobre isso na sequência. Esse paciente precisa ir para o laboratório de hemodinâmica, tá? Mas se foi um eletro que não deu uma alteração, né? No caso, não teve supra, se foi uma alteração inespecífica, se foi um infra, se foi uma inversão de onda T, ou até mesmo um eletro normal, daí se espera resultado de troponina para poder se avaliar se é uma angina instável ou se é um infarto sem supra, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Pessoal, só para avisar depois que a Brenda terminar,
a apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? No aplicativo com QR Code e um linkzinho, tá? Então, podem anotar as perguntas aí e deixar para o final. Então, tá bem. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Não vou falar, né, enfim, o detalhe do detalhe de cada um dos testes, dos exames, porque, né, a diretriz traz muitos destaques a respeito deles, né, e os exames, eles... aqui é uma pincelada para vocês terem uma ideia de quais exames de imagem não invasivos podem ser feitos, né, para poder investigar a síndrome coronariana aguda, tá? Então, assim, uma das coisas que a diretriz trouxe foi o teste ergométrico dentro já da emergência, né? Então, indicação do teste ergométrico dentro do quadro de síndrome coronariana aguda é caracterizar o baixo risco após uma estratificação clínica inicial. Então, assim, se é um paciente que tem um eletrobasal e biomarcadores sem alteração, se é um paciente que tem ausência de sintomas, então ausência de dor no peito, né, a dor pré-cordial ou de dispneia, e se é um paciente com estabilidade hemodinâmica e condições adequadas para esse esforço físico do teste ergométrico, sim, ele pode fazer o teste ergométrico. Mas se esse paciente tem dor no peito, se ele teve, então, uma redução na pressão arterial, taquicardia, ele não pode fazer esse exame porque ele não está estável hemodinamicamente para poder fazer esse exame, tá? Então, aqui são exames quando o paciente está estável, né, para poder avaliar a síndrome coronariana aguda e conseguir direcionar os tratamentos. Ainda dentro dos exames de imagem não invasivos, nós temos ecocardiograma e ecocardiograma de estresse. Então, eles vão verificar as alterações na contratilidade miocárdica, né? E aí eles podem avaliar se o ventrículo, por exemplo, já está com uma disfunção ou não, né? No caso do ecocardiograma de estresse, verifica, então, anormalidades transitórias de contração, né? Que podem indicar uma isquemia, né? Então, o ecocardiograma de estresse ele pode ser feito tanto com a ergometria junto, então é com o exercício, ou até mesmo de forma farmacológica. Ainda, né, dentro dos nossos exames complementares, tem a cardiologia nuclear, que tem sido cada vez mais forte, né? Então, a cintilografia, que é um exame de imagem, que ele vai conseguir identificar essas áreas de isquemia miocárdica, então consegue fazer uma avaliação diagnóstica, funcional e prognóstica dos pacientes, né? Lembrando que esses pacientes, eles não podem ter uma dieta com estimulantes, que são as xantinas, então eles não podem ingerir café, não podem ingerir Coca-Cola, chocolate, tomar chimarrão 24 horas antes do exame, tá? Então, realmente, esse exame vai ser feito num paciente estável, não é um paciente que é feito no momento da urgência ou da instabilidade hemodinâmica, tá? Angiotomografia das artérias coronárias, tá? É um exame menos invasivo, né, do que o método tradicional, porque o método tradicional seria ir direto para a hemodinâmica, fazer, então, um cateterismo, que daí eu vou explicar para vocês. Então, a angiotomografia é um exame menos invasivo e é uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada, só que também tem a questão toda do custo, né? Que em algumas instituições acaba não sendo possível e viável por causa da questão do custo. E também a ressonância se encaixa nessa questão, mas faz parte do pacote de exames que podem ser feitos. E aí ela faz uma avaliação da função ventricular, presença e extensão de necrose, a viabilidade desse miocárdio, faz pesquisa também de alterações mecânicas e é uma forma de diagnóstico diferencial desse quadro clínico. E lembrando, então, que a angiotomografia ela pode ser utilizada para obter informações relativas, então, às artérias pulmonares e permite a avaliação das síndromes aórticas. Então, pessoal, como eu falei aquela hora para vocês, a angiotomografia ela pode descartar, né, ou confirmar uma dissecção de aorta, tá? Então, num caso de um paciente estável, né, que tenha condições de fazer uma angiotomografia ou que tenha uma dor, enfim, com uma característica de dissecção de aorta, uma dor que irradia para as costas, né, que tem alteração dos pulsos, daí vai ser feita, então, é chamado de tripla checagem, né, porque daí é toda a avaliação clínica, avaliação de exames, sejam eles de sangue ou de eletro, e aí mais a angiotomografia para poder descartar uma síndrome aórtica, que seria dissecção de aorta. Então, agora chegamos, né, num dos exames clássicos dentro da síndrome coronariana aguda, que é a cinecoronariografia, tá? Que é conhecido como cateterismo. Então, ele é um procedimento que ele é utilizado para diagnosticar e definir o tratamento. Então, ele pode ser feito tanto como diagnóstico, então só o exame,
como tratamento, que daí é ou a colocação do stent, ou balonar, que é afastar ali a região da lesão, né? Mas no infarto com supra é comum se utilizar stent, por exemplo. Então, ele é um exame que ele é feito para diagnosticar e definir tratamento. Então, ele vai ser feito através da artéria radial ou da artéria femoral. Vai, então, chegar com catéteres, com guias, até as coronárias para poder enxergar qual que é a coronária culpada daquele infarto. Então, é comumente, né, e é idealmente utilizado em pacientes com infarto com supra do miocárdio, né. Então, ela pode apresentar uma dificuldade, né, dentro do cateterismo, existe de mostrar qual que é a lesão culpada quando o paciente tem angina instável ou infarto sem supra. Então, ele é muito indicado no momento agudo ali do infarto com supra. Tá? Então, quando os pacientes eles estão ali com quadro de angina instável ou de infarto sem supra, eles podem aguardar um pouco para poder fazer, então, o cateterismo. Tá? Então, aqui eu só quis trazer para vocês que alguns estudos mostraram que a estratégia invasiva, né, versus a estratégia tardia, tá? Dentro da angina instável e do infarto sem supra, elas mostraram uma menor incidência de eventos cardiovasculares maiores, né? Então, esses pacientes, por exemplo, dor no peito, é uma angina instável ou um infarto sem supra, daí, o que esse estudo avaliou? Faz cateterismo de forma precoce ou faz de forma tardia? Então, o que ele mostrou? A incidência dos eventos cardiovasculares maiores, que seria evoluir para um infarto com supra, teve menor incidência. Ok, que bom, teve menor incidência. Só que não teve diferença significativa na mortalidade por todas as causas, nem na mortalidade cardiovascular e nem na quantidade de infartos que esses pacientes tiveram e até mesmo em eventos hemorrágicos. Então, nos pacientes com angina instável e com infarto sem supra, né? Se eles estiverem estáveis hemodinamicamente, não tiverem dor recorrente, alterações inespecíficas de eletro, eles podem sim fazer o cateterismo de forma mais tardia. Não precisa ser imediatamente, por exemplo, quando eles chegam na sala de emergência, porque não é um evento, né? Não é uma oclusão total da coronária, onde o coração não está recebendo um aporte sanguíneo. Né? Ele tem uma lesão, existe um problema para ser tratado, mas não é algo em que ele já vai, né, ter uma urgência naquele momento, tá? Então não mostrou diferença significativa. Então aqui, né, dentro dos exames agora, né, invasivos, nós seguimos então no cateterismo, né, que é a cinecoronariografia. Então ela vai permitir o quê? O diagnóstico da doença arterial coronariana, vai identificar a lesão e vai conseguir orientar o tratamento ou com medicamentos antitrombóticos e também a avaliação da anatomia coronariana para uma intervenção coronária percutânea ou para uma cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Então, muitas vezes os pacientes fazem o exame e o hemodinamicista, né, o médico hemodinamicista chega na conclusão que aquele tratamento precisa ser feito. Ele vai tratar a lesão aguda, por exemplo, no momento do infarto com supra, né? Então, aquela coronária culpada do infarto ele vai tratar, mas o paciente tem diversas outras lesões para poder tratar. E aí, dependendo do calibre do vaso, se o vaso é muito fino, se o vaso é muito tortuoso, dependendo da anatomia, né, das coronárias, daí se opta ou por outras intervenções coronárias percutâneas, né, que é ir para hemodinâmica, fazer o cateterismo e colocar stents, ou fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, então, né, abrir o tórax, né, passar então por todo o procedimento cirúrgico, de anestesia geral, circulação extracorpórea, né, e toda essa parte cirúrgica. Tudo bem até aqui, pessoal? Sobrevivendo, eu sei que é bastante coisa, tá? Então, para mostrar para vocês, né, estratégias de tratamento dentro da síndrome coronariana aguda sem supra, e de acordo com essa estratificação de risco inicial, né, tudo vai depender dos sintomas do paciente, né, da condição clínica desse paciente. Então, o paciente com risco intermediário, né, de um evento, né, tendo diabetes ou uma insuficiência renal, tendo insuficiência cardíaca, né, uma angina pós-infarto, né,
já tendo procedimentos prévios, então aqui a intervenção coronária percutânea e aqui é a sigla, então, para cirurgia de revascularização do miocárdio, esse paciente, ele pode, então, fazer essa estratificação invasiva, que é o cateterismo, em até 72 horas, tá? Se o paciente for um paciente de alto risco, com uma troponina positiva, com uma alteração dinâmica do eletro, que são aquelas alterações que eu disse para vocês antes, né? Eu nem vou entrar nessa parte dos scores, tá? Porque senão é muita coisa. Desse paciente, ele precisa o quê? De uma intervenção invasiva precoce em menos de 24 horas. Por quê? Porque ele tem uma troponina positiva e ele tem uma alteração dinâmica do elétrico. E já os pacientes de muito alto risco, eles têm o quê? Instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico. Eles têm angina recorrente ou persistente, refratária ao tratamento clínico, então foi feita medicação, então foi feito nitrato para poder fazer vasodilatação das coronárias. Foram feitas todas as medicações, né, possíveis para tratamento clínico e o paciente segue com dor, segue tendo instabilidade hemodinâmica, esse paciente precisa fazer uma estratificação invasiva imediata. Ah, mas não tem supra no eletro, mas esse paciente está instável, então ele precisa de uma intervenção, ele precisa fazer um cateterismo de forma imediata, porque ele está instabilizando, ele está tendo uma deteriorização orgânica importante, então ele precisa de uma intervenção, né? Complicações mecânicas, né? Então esse paciente pode, esse paciente não tinha sopro na avaliação inicial, pode evoluir para um sopro, né? Uma arritmia ventricular maligna, ou até mesmo uma PCR, né? Então esse paciente ele é um paciente de muito alto risco, né? Então, como eu falei para vocês, não é uma síndrome coronariana com supra nesse caso, mas esse paciente ele está instável, então ele precisa ter uma estratificação, que é o quê, né? Ele precisa ter uma avaliação de forma invasiva, de forma imediata. Então, a síndrome coronariana aguda, ela pode causar uma morbimortalidade muito significativa se ela não for tratada de forma imediata e adequada, porque como eu disse para vocês, né, tempo é miocárdio, então é muito importante, né, avaliar e tratar de forma rápida e adequada. E o atraso nesse tratamento, ele pode resultar em resultados adversos graves. Então, esse paciente, se ele não for tratado a tempo, ele pode ter uma disfunção ventricular, pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, ele pode ter arritmias, né? Então, ele pode ter diversas alterações por causa desse atraso no tratamento. Lembrando que, em quanto tempo a gente precisa fazer o eletro no paciente e interpretar quando ele chega na sala de emergência? Tu não pode responder, Nicolas. Mas responderam aqui do meu lado, que tem uns alunos comigo aqui, que era 10 minutos, não fui eu, tá? Isso aí. Isso aí, 10 minutos, isso mesmo. Tá, então aqui, pessoal, é só para ilustrar para vocês os tipos de infarto, tá? Isso tem lá na diretriz também. Então, por exemplo, só um minutinho que deu problema aqui na minha tela, agora deu certo. Por exemplo, tá? Um paciente, então, que teve um infarto espontâneo relacionado a uma isquemia miocárdica, tá? Então, o paciente teve uma erosão da placa de aterosclerose. Lembram que eu falei para vocês, na fisiopatologia da síndrome coronariana aguda, que uma das características era a instabilidade da placa. Então, se esse paciente infartar, ele vai ter um infarto tipo 1. Então, essa classificação, ela mostra qual é o tipo de infarto, porque, por exemplo, o paciente, ele pode ter um infarto relacionado à anemia, né? Então, é o desequilíbrio da oferta e da demanda de oxigênio do miocárdio e não está relacionado a uma placa de aterosclerose. Então, ele pode ter uma anemia e ter um infarto tipo 2. Ele pode ter um infarto pós-cirurgia de revascularização miocárdica, daí vai ser um infarto tipo 5. Então, é só para mostrar para vocês que existe essa classificação de acordo com os fatores desencadeantes, tá? Então, agora vamos, né, para esta etapa, né, que é falar mais do infarto com supra do segmento ST, tá? A gente já falou um pouquinho a respeito dele, agora a gente vai retomar algumas coisas e acrescentar outras. Então, infarto com supra. O que é um infarto com supra? Nós temos o que está acontecendo na nossa coronária? Não está tendo fluxo de sangue, né? Pode ser uma oclusão total ou subtotal. É uma oclusão acima de 90%, né? Muitas vezes, quando a gente chega para atender esse paciente no laboratório de hemodinâmica, não tem
fluxo nenhum na coronária, ou se vê assim, né, um fio tão pequeno que a gente brinca, olha ali, é um cabelinho, né, mal passa fluxo de sangue ali naquela coronária. Então, aquele miocárdio, ele entra em sofrimento porque ele não tem um fluxo adequado de sangue passando ali pelas coronárias. Então, o pilar do tratamento do infarto com supra é o quê? Reperfusão imediata dessa coronária obstruída. O que é reperfusão? Né? É deixar fluir esse sangue de alguma forma, né? Seja através de fibrinólise, que é com trombolítico, ou com uma intervenção coronária percutânea, que a sigla é essa, que a gente viu antes também, que é ICP primária. Então, tem dentro aqui da diretriz europeia, pessoal, né, que foi a última diretriz deles, né, eles têm 2 marcos temporais muito importantes, que é o primeiro contato médico, né, que é o First Medical Contact, e o diagnóstico do infarto, tá? Então, primeiro contato, diagnóstico do infarto, e a prioridade desse diagnóstico é em 10 minutos, como eu falei para vocês, eletro realizado e avaliado em 10 minutos, tá? E aqui eles trazem essas observações. Se a estimativa de tempo porta-balão, o que é o tempo porta-balão? É o tempo de chegada na hemodinâmica. Lembram que no AVC tem o tempo porta-agulha, né? Já ouviram falar, né, em questões de tempo de tratamento de algumas patologias, né, de alguns diagnósticos. Então, assim como no AVC existe um tempo para poder ser tratado, né, daquela patologia, no infarto também existe. E aí aqui no infarto é chamado de tempo porta-balão. Então, que é a intervenção coronária percutânea. Se a estimativa de tempo for maior do que 120 minutos, incluindo ainda o tempo de transferência hospitalar, que na diretriz europeia eles consideram 30 minutos, daí já se dá preferência por fazer a fibrinólise. Então, se faz no atendimento pré-hospitalar já a fibrinólise, porque tempo é miocárdio e já, né, se realiza, então, a administração do trombolítico para poder, então, né, dissolver esse coágulo, que, né, essa placa, enfim, que está instável, no caso, e ocluindo a coronária. Mas se o tempo estimado for menor do que 120 minutos, a escolha ideal é a intervenção coronária percutânea. Então, se em menos de 120 minutos vão conseguir chegar no hospital, no laboratório de hemodinâmica, então, intervenção coronária percutânea. Só um pouquinho. Então, a intervenção coronária percutânea primária, né? Ela é chamada de primária por quê? Porque ela é a primeira escolha de tratamento. Então, o paciente chegou, dor torácica, infarto com supra, intervenção coronária percutânea. Então, como é que ela é feita, né? Ela é utilizada, então, um catéter balão, com ou sem implante de stent coronário, sem o uso prévio do fibrinolítico. Por quê? Porque é uma intervenção coronária percutânea primária, é a escolha primária, então não se usou fibrinolítico, tá? E o objetivo é o quê? No infarto com supra é reestabelecer fluxo, né? Por quê? Porque precisamos abrir essa coronária e o fluxo precisa voltar a fluir ali para o miocárdio parar de estar em sofrimento, né? Então, é uma opção preferencial, né, para essa reperfusão coronária, daí isso conforme a nossa diretriz, pessoal. Olhem aqui que o tempo é um pouquinho diferente, tá? Conforme a nossa diretriz brasileira aqui de cardiologia, que é a 5ª, sobre infarto com supra, de 2015, a opção preferencial para essa reperfusão é em até 90 minutos após a confirmação do infarto, tá? Sendo que na diretriz europeia eles ainda dão uma margem de tempo do transporte, que é aqueles 30 minutos, tá? E também, né, se dá preferência para essa intervenção coronária, né, em pacientes com contraindicação de fibrinólise, né, que daí tem a lista de contraindicações por causa do risco de sangramento, tá? E lembrando que quando o paciente está em choque cardiogênico, a intervenção coronária percutânea, então ir para a hemodinâmica, avaliar essa coronária é a opção preferencial. Então aqui, né, é uma briga eterna, né, fibrinolítico versus intervenção coronária percutânea primária. É e sempre vai ser, né? Mas, ainda assim, né, sabe-se que ir para a hemodinâmica, abrir a coronária, né, mostrar como está ali aquela coronária, qual que é a coronária culpada, implantar ou não o stent, né, conforme a necessidade, sabe-se que reduz mortalidade. Né? Então, reduz a mortalidade, reduz o reinfarto e reduz a AVC.
Então, ainda, né, é o mais indicado, né? E esse estudo foi feito após 30 dias de intervenção, tá? Então, o cateterismo, a intervenção coronária primária, ela é capaz de reestabelecer o fluxo coronário epicárdico normal, que o fluxo máximo é o fluxo 3. Então, aqui, como mostra para vocês, time 3. Então, ela consegue reestabelecer esse fluxo, tá? E em mais de 90% dos pacientes, e acaba, então, sendo associada a taxas menores de isquemia recorrente e de reinfarto, e não tem, né, o risco tão grande de complicação hemorrágica como o AVC, porque os pacientes que fazem, então, como eu mostrei aqui para vocês, fibrinolítico, eles têm maior risco de AVC após, porque eles têm risco de sangramento, né, em qualquer região, e uma das regiões, né, que é uma região nobre, no caso, vai ser uma região cerebral. Então, mostra-se que a intervenção coronária percutânea primária, ela é mais eficaz, reduziu mortalidade, mas, claro, tem toda aquela questão da avaliação do tempo. Por exemplo, no interior, na região do litoral, a próxima hemodinâmica fica a 2 horas daqui, por exemplo. Então, vai ter que se optar por fazer fibrinolítico se esse paciente não tiver contraindicações absolutas, né? Então, não adianta esperar chegar na hemodinâmica que fica 2, 3 horas daquela região onde o paciente está. Então, é melhor já tratar com fibrinolítico, né? E após ir reavaliando aí a necessidade de outras intervenções. Tá? Então, aqui, ó, observação importante. Pacientes com evolução de infarto com supra, com tempo maior de 12 horas e até 24 horas, eles ainda podem ser submetidos a uma intervenção coronária primária, tá? Se eles tiverem evidência de isquemia miocárdica persistente, que é o quê? Se eles tiverem instabilidade hemodinâmica, arritmias, se eles ainda tiverem dor torácica, né? Então, esses pacientes ainda assim podem ser submetidos. Mas passou dos 120 minutos ou dos 90 minutos, como traz a diretriz brasileira. Mas se esse paciente ainda tem dor e se ele tem instabilidade hemodinâmica, ainda existe músculo viável para poder ser tratado. Então é importante, né? Principalmente nos casos de instabilidade hemodinâmica, porque senão esse paciente ele acaba evoluindo para uma deteriorização clínica, né? Bem importante. Então, seguimos, né, no fibrinolítico versus a intervenção coronária percutânea primária, né? Então, quando se faz uma intervenção coronária de resgate? Quando existe persistência dos sintomas, quando ainda há evidências de uma isquemia. Mas como que vai saber isso, né? Então, o que acontece? Depois que o paciente faz fibrinolítico, o supra do ST, ele tem que reduzir a amplitude dele, né? Tem que reduzir a elevação dele. Se não reduzir e o paciente seguir com persistência de sintomas, sim, tem que se realizar uma intervenção coronária percutânea de resgate. Mas por que o nome muda agora? Antes era intervenção coronária percutânea primária, lembram? Então agora seria de resgate. Por quê? Porque foi feito fibrinolítico primeiro. Então ela vai ser uma intervenção para resgatar, né, aquele tratamento que já foi feito. Porque aquele tratamento sozinho não foi eficaz o suficiente para poder, então, reduzir, né, sintomas e até mesmo toda essa questão da obstrução ali naquela coronária, tá? E quando se há estabilidade clínica para os pacientes, né, após essa submissão de fibrinólise, prefere-se, né, é recomendado que se espere de 6 até 24 horas para o paciente ir, então, fazer uma intervenção coronária, que é ir para o laboratório de hemodinâmica. Mas por quê? Porque esse paciente tem alto risco de sangramento. Lembram que ele fez fibrinolítico, né? Então, fez fibrinolítico, tem mais risco de sangrar, vai para a hemodinâmica, faz o procedimento, precisa o quê? Precisa fazer medicações para dissolver coágulos, né? Porque pensem, vão estar entrando catéteres, guias, né, através das artérias indo até o coração. Então, esse paciente ele tem muito risco de sangrar. Então, se ele está estável, se recomenda que seja esperado de 6 até 24 horas para poder fazer, então, uma intervenção coronária percutânea, tá? Mas se ele seguir com dor torácica e sinais de instabilidade, ele vai fazer de resgate, tá? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, tá, que existe essa classificação dentro do infarto com supra. É uma classificação que vai avaliar, né, a classe do paciente em relação a sinais e sintomas e o risco de óbito. Então, assim, um paciente que chega com infarto com supra na emergência e não tem nenhum sinal de insuficiência cardíaca,
não tem cansaço, não tem alteração na ausculta, ele é uma classe 1. O risco de óbito dele é baixo, é de 2 a 3%. Ok? Paciente que chega com queixa de dor torácica e já chega com estertores ou crepitantes nas bases e ou presença da terceira bulha, já é um paciente classe 2. Esse paciente a gente precisa ficar mais atento, porque esse paciente ele pode evoluir para um quadro mais grave e a mortalidade chega em até 10%. Um paciente que já chega em edema agudo de pulmão, que já chega então crepitando na ausculta pulmonar de ápice à base, com dispneia, já é um paciente então classe 3. A mortalidade, vocês podem ver então, que ela aumenta para até 25%, né? Só que lembrando, né, esse edema agudo de pulmão, ele ainda pode piorar, ele ainda pode evoluir para um choque cardiogênico. E aí a mortalidade desse paciente pode chegar até 70%. Tem alguns estudos que trazem que pode chegar a 81%. Então pensem que se nós tivermos 10 pacientes com infarto com supra, classe 4, que é do choque cardiogênico, 8 deles têm um alto risco de óbito. Então é um número muito elevado, né? Então por isso que o tratamento precisa ser todo organizado, né? Como se nós tivéssemos um roteiro realmente para seguirmos todo o passo a passo da forma mais correta, conforme as evidências têm nos trazido que é a melhor opção de tratamento. Então aqui é só para mostrar para vocês, tá? O diagnóstico clínico diferencial no choque cardiogênico. Então aqui eu trouxe para vocês no KILIP, mostrando que o KILIP 4 é o choque cardiogênico, e aqui é para mostrar como que é esse choque cardiogênico, né? Então esse paciente tem pulso fino, uma perfusão periférica lentificada, extremidades são mais frias. Esse paciente ele tem uma hipotensão acentuada, ele tem uma pressão arterial sistólica menor do que 90 e uma pressão arterial média menor do que 65. Ele fica taquicárdico para poder compensar essa hipotensão e esse choque. Ele pode estar taquipneico, pode estar, então, oligúrico, então, essa redução do débito urinário, pode estar com alteração do sensório, então, ele pode estar obnubilado, o paciente pode estar mais torporoso, e pode ter resistência a medidas terapêuticas, então, o paciente recebeu medicações para poder elevar a pressão arterial, recebeu todo o kit medicamentoso e ainda assim ele segue desta forma. Então, esse é um paciente que ele está em choque cardiogênico, é um paciente instável que precisa, sim, de uma intervenção. Tudo bem até aqui? Ainda estão comigo? Sim, tudo certo. Temos alguns minutos, amiga. Oi? Temos alguns minutos ainda. Eu sei. Estou cuidando, falta muito pouco. Então, pessoal, só um resumão, então, né, do infarto com supra e o tratamento, né? Então, intervenção coronária primária ou trombólise, conforme o tempo, né? Alívio, então, da hipoxemia, então, da dor e da ansiedade. Então, o paciente pode ter muita dor, pode estar, então, né, mais angustiado com todo esse quadro. Tratamento medicamentoso, que aqui é uma lista de medicamentos que esse paciente pode utilizar, né? E alguns deles são para o período pós-alto hospitalar. Então, só para listar para vocês. Também temos como tratamento dispositivos de assistência ventricular, tá? E modificação do estilo de vida. Então, a gente precisa muito reforçar esse paciente durante o período da internação é modificação do estilo de vida. Então, alimentação, sedentarismo, né? Então, diversos fatores que devem ser modificados para que esse paciente possa, então, ter qualidade de vida, né? Então, aqui é só para exemplificar as medicações, tá? Tem disponível também na diretriz para vocês. E aqui, só uma discussão breve a respeito de um dispositivo de assistência ventricular, que daí o Nicolas deu ideia da gente conversar a respeito dele, né? E pode ficar à vontade aí. Eu acho que, só para trazer para vocês rapidinho, pessoal, que enquanto no Brasil a gente discute, vamos tratar o infarto, né? Europa e Estados Unidos, os caras estão pensando em como evitar o choque cardiogênico desses pacientes. Então, às vezes a gente está acostumado com a realidade brasileira, né? Em que a gente tem poucos centros de cardiologia. E nos Estados Unidos, por exemplo, esse centro de estudos aqui de Detroit, eles fizeram uma rede de atenção ao choque cardiogênico. Então, eles não estão pensando nem mais no infarto. Tipo, infarto para eles é balela. Tá? Eles tratam o infarto, tipo, muito tranquilamente. O desafio dos caras é tratar choque cardiogênico, né? E deles começaram a pensar em dispositivos de assistência circulatória, né? Que o ECMO, por exemplo, que é um dispositivo de assistência circulatória, e tem um dispositivo de assistência circulatória que é o Impella, né? Que ele vai ajudar a ejetar o sangue lá do ventrículo esquerdo
que esse coração infartado não está conseguindo ejetar, né? Então, eles começaram a implementar nos pacientes, né, com infarto anterior extenso, aquele que pega praticamente todo o ventrículo esquerdo, antes de levar para a hemodinâmica, né, Brenda? Então, antes de fazer a angioplastia, eles passavam o Impella no paciente. E daí, Brenda, qual foi o resultado disso? Não, o resultado é algo que, infelizmente, a gente não consegue ter aqui, né? Porque 71% dos pacientes eles foram capazes de reduzir os níveis de drogas vasoativas já em menos de 24 horas. Então, eles conseguiram já, de certa forma, sair, né, desse choque, porque se retiraram drogas vasoativas, eles já estavam conseguindo manter uma pressão arterial sistólica pelo menos de 90 milímetros de mercúrio, né? E a Exatamente. Então, sobrevida deles também foi maior, né? Foi em torno eles de fazem 85% de melhora. isso aí, e eles fizeram tipo uma profilaxia do choque cardiogênico, né? O cara chegou com Exato. infarto. É tipo uma prevenção do choque cardiogênico. O cara chega infartado, um infarto anterior extenso, que provavelmente vai evoluir para o choque cardiogênico, já passa o Impella no paciente, que é um dispositivo que vai ajudar o coração a ejetar o sangue, e eles conseguem prevenir, na verdade, o choque cardiogênico. Né? Tá aqui o Então, só dispositivo, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Esse é o console, que é como se fosse um monitor do dispositivo e dos parâmetros dele. E aqui é o catéter do dispositivo. Ele fica localizado no ventrículo esquerdo. Então, o que ele faz? Ele vai poupar o nosso miocárdio de fazer esforço. Então, esse ventrículo que já está com as suas, né, disfunções por causa da falta de perfusão sanguínea, então o que acontece? Ele vai dar um descanso, ele vai dar um apoio, um suporte para o ventrículo esquerdo, porque daí o sangue vai ser pego, né, do ventrículo esquerdo e ejetado direto na aorta. Então, o ventrículo não vai ter o trabalho de fazer a força, né, de se contrair, né, de forma com mais força, né, mais impulsionado, para poder mandar sangue para a aorta e atender as demandas do nosso organismo. Então, eu trouxe até um vídeo aqui para vocês, eu quero só mostrar, ele é bem rápido, só para poder mostrar como é que o Impella funciona, tá? E depois eu vou compartilhar a tela aqui com as perguntas e com a presença também para vocês registrarem. Deixa eu só E daí, assim, pessoal, para vocês entenderem o impacto do Impella, o nosso débito cardíaco normal, nós aqui em repouso, a gente ejeta 5 litros normalmente no repouso, por minuto, né? O Impella, ele vai gerar um débito cardíaco de 5 a 8 litros. Então, ele vai dar praticamente todo o suporte de sangue que a gente precisa, sem precisar usar a força do ventrículo esquerdo. Tá aparecendo já para vocês aí o vídeo? Sim. É um vídeo bem curtinho, só mostrando para vocês, né, que o acesso é femoral. E aqui está dizendo os tipos de Impella, né? São catéteres diferentes, de espessuras diferentes. Daí ele vem por uma guia, né, até o nosso ventrículo esquerdo, e aí o catéter fica aqui bem posicionado, e aí o sangue, né, é sugado do ventrículo esquerdo e vai direto daí para nossa aorta, ó. E aí ele consegue mostrar, ó, que consegue fazer então a perfusão das coronárias na diástole e consegue também fazer a perfusão dos nossos demais vasos. Porque daí ele vai poupar o esforço do coração. E é isso, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês e E é isso, então, esse dispositivo ele consegue permitir então esse fluxo, né? E ele vai conseguir dar esse suporte aí para o nosso ventrículo para ele repousar durante o choque cardiogênico. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algo. Fiquem à vontade para perguntar. Espera aí que eu vou compartilhar agora aqui, pessoal. Então, aqui a gente tem um QR Code com a sua... Vocês podem fazer a pergunta, né? Quem tiver pelo celular pode tirar print. É que a gente ficou sem chat, né? Eventos inaugurais tem essa particularidade, né, amiga? Faz parte. Então, a gente não conseguindo liberar o chat.
Então, tirem print ali, tá? Tem o QR Code, tem o link da presença. E das perguntas aqui, Brenda, eu tenho algumas, tá? Tem uma aqui, ó. Parabéns, Brenda. Bacana você comentar sobre os casos de delta T prolongado. Grande parte dos pacientes que chegam em hemodinâmica para angioplastia primária são infartos super tardios, reforçando a importância da equipe de saúde de saber interpretar um eletrocardiograma no serviço de emergência. Exatamente. É muito importante, né? Porque o enfermeiro que fica na classificação de risco, ele já é o primeiro a ver o eletro do paciente, né? Então, uma coisa que eu conseguia ver muito, assim, funcionava muito bem durante a residência, a gente já pegava o eletro, já olhava e já comunicava o rotineiro, o plantonista, o residente que estivesse conosco, né, a respeito ao paciente, dor torácica, leito tal, assim, eletro aqui. E o mais, né, mais interessante, assim, que a gente pôde aprender durante a residência é que a gente conseguia realmente identificar, e a gente aprendeu a identificar, né, a questão do traçado do eletro e as regiões dos infartos, né, então a gente precisa estar apto para isso, né, que isso, com certeza, acelera esse atendimento. Tem uma outra pergunta aqui sobre crise de ansiedade e dor torácica, né? Eu acho que é uma coisa legal da gente falar, né? Tem até o Takotsubo, né? Que é uma síndrome que vai mimetizar os sintomas do infarto, né? Que é a famosa síndrome do coração partido. Mas eu vou deixar para tu responder. Sim. Então, os pacientes que eles chegam com dor torácica e pode ser vinculada à ansiedade, né? Crises relacionadas a isso, né? Eles vão ser feito eletro também. Vai ser feita toda aquela caracterização da dor, como eu falei para vocês, avaliar então característica, duração, todos os sintomas do paciente. Vai ser feito eletro. E claro, o eletro, né, se for uma crise de ansiedade sem ser Takotsubo, o paciente não vai ter alteração no eletro, não vai ter alteração de troponina. Então, esse paciente provavelmente vai ficar em observação por um período para poder avaliar se essa dor vai ser recorrente ou não. E também vai ser perguntado para o paciente o que desencadeou essa dor, né? Essa é uma das questões. Né? E com certeza esse paciente, para estar numa crise de ansiedade, né, alguma situação alarmante aconteceu e aí vai ser investigado. Já nos casos de Takotsubo, que os pacientes, né, é a síndrome do coração partido, o paciente ele tem ou uma notícia muito boa ou uma notícia terrível e ele acaba tendo dor no peito, acontece o que no Takotsubo? Esse paciente ele tem uma alteração estrutural do coração e ele faz um vasoespasmo. E nesse vasoespasmo pode até mesmo suprar o eletro. Então, já tive casos que pacientes foram para hemodinâmica, realizaram cateterismo e o paciente tinha Takotsubo. Então, foi visto que não tinha nada nas coronárias, elas estavam limpas, e aí foi feito um exame que é chamado de ventriculografia, e aí foi visto a estrutura do coração, que era a característica de Takotsubo. E aí é investigado mais a fundo para poder saber, né, mais dados a respeito desse paciente. Brenda, perguntaram também sobre infarto em criança, né? Eu vou também me meter nessa resposta, né? Na verdade, infarto em Fica criança à vontade. é só quando a gente tem uma cardiopatia congênita, né? Que tem alguma alteração anatômica no coração da criança lá das coronárias, tá? Não é comum ter infarto em criança, tá? Porque o que acontece no infarto? O infarto é formação de placa arteriosclerótica, geralmente, né? Então, a placa, ela geralmente vai se formar com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Então, assim, ó, eu falo para os alunos, né? Que a gente sai lá do ventre da nossa mãe como se fosse um carro zero. Nossas coronárias também, elas estão zeradas. Então, teoricamente, nenhuma criança é para ter algum infarto agudo do miocárdio. Pode ter? Tudo pode acontecer nessa vida. Mas, geralmente, vai estar associado a cardiopatias congênitas, né? Perguntaram Isso também mesmo. aqui, Brenda. Pode falar. Pode falar. Não, pode Não, falar. eu ia falar que eu trabalhei uma época com adolescentes com sobrepeso e obesidade, né? Então, uma coisa bem importante é toda a questão da prevenção, porque muitos deles já têm histórico de hipercolesterolemia familiar e tem toda a questão dos hábitos, né? Que infelizmente relacionados à obesidade e ao sedentarismo. Então, eles podem ser não crianças e adolescentes que infartem, mas eles podem ser adultos jovens que venham a infartar. Então, a gente precisa bastante trabalhar a questão da prevenção, né? Perguntaram aqui, Brenda, a Tuane. Vocês conseguem ver o Impela como uma realidade distante no Brasil? Com certeza, infelizmente. Com certeza. Gente, não é que não tem Impela no Brasil, tá? Pode falar, desculpa. Não é que não tem Impela no Brasil. Tem, e faz bastante tempo. Quando eu era residente, quando a Brenda era residente, que foi um ano antes de mim ali, já tinha Impela sendo passado no Brasil. Sim, infelizmente, Impela não é uma realidade para os nossos pacientes, porque é um dispositivo muito caro.
né? Então, ele acaba sendo uma realidade mais para particulares, né? Porque nem o convênio cobre, né? Não é uma terapia ainda que o convênio cobre. Então, infelizmente, não é uma realidade para os nossos pacientes para fazer um estudo como esse, né? De prevenir o choque cardiogênico com um dispositivo. Infelizmente, não. Exatamente. É isso, o Jean tá com a mão levantada, não sei se ele ia fazer alguma pergunta. Não, pode seguir respondendo as perguntas que depois eu quero falar sobre o sorteio, né, pra gente finalizar daqui a um tempo. Mas pode continuar. Nós estamos... Tá. O pessoal tá tudo em período de aula. Sim. Então, assim, eu também tenho que dar aula daqui a pouco, né? Inclusive, acho que minha chefe está até aqui na nossa... Vamos ver se a Camila já saiu. Mas minha chefe estava aqui, né? Então, daqui a pouco eu tenho que trabalhar também. Mas uma última pergunta de cunho pessoal para Brenda. Amiga, o que tu acha que é o desafio do manejo do infarto daqui para frente, né? O que tu acha que ainda a gente tem que melhorar ainda no tratamento do infarto? Porque o que eu vejo, né? Eu sou entusiasta de ECMO, né? Adoro circulação extracorpórea, dispositivo de assistência, mas eu paro para pensar que isso é uma bolha, né? Na verdade, a gente fala em ECMO, em dispositivo de assistência, e os pacientes ali, em Cachoeirinha, Gravataí, interior do estado, não conseguem ter o básico do manejo do infarto, né? Então, eu queria perguntar para ti, o que tu acha que são os Pacientes do principais... litoral não conseguem, né, Nico? Exatamente. Então, eu queria saber quais são os desafios que tu acha que a gente tem ainda no manejo do infarto daqui para frente. O maior desafio é trabalhar a prevenção, né? Infelizmente, a gente trata a doença muitas vezes, né? A gente trata o problema já instalado e a gente não consegue trabalhar com a prevenção. Então, o maior desafio, né, pelo que eu vejo assim como profissional, é trabalhar a prevenção, né? Desde a atenção primária, desde aquele paciente que interna conosco, independente do motivo, a gente precisa trabalhar, né, hábitos de vida, e não digo assim hábitos de vida de questões que os pacientes não possam manter, né, de questões alimentares, mas assim, reduzir pelo menos os danos, né, porque muitos não têm condições realmente de manter uma alimentação mais equilibrada, né, olha o preço que as coisas estão, né, todos nós temos visto isso ultimamente, mas eu digo assim, fazer uma caminhada conforme, né, a tolerância, então a gente conseguir trabalhar desde o básico, que é o prevenir, né? E já no momento do infarto instalado, né, é tempo, né? Então os profissionais eles estarem atentos às queixas dos pacientes, né, e bem capacitados para conseguir avaliar isso, né? Avaliar eletro, né? Então assim, a gente precisa saber avaliar eletro, né? Não é porque o diagnóstico é dado por outro profissional que a gente não precisa saber, a gente precisa saber sim, a gente precisa saber das possíveis instabilidades hemodinâmicas. O paciente teve um infarto de parede anterior. Quais arritmias o paciente pode ter com isso? Né? O que o paciente pode ter de eventos relacionados a isso? Então, a gente precisa estar muito preparado para isso, né? E E não isso ser só vem... da cardio, né? E Pode não só... falar. As pessoas acham assim, o Nicolas é da cardio, ele sabe eletro. Não, galera. Tipo assim, ó. É mais importante saber interpretar um eletro do que saber se o paciente fez xixi, comeu ou dormiu, né? A gente falava muito isso na residência e eu falo para meus alunos até hoje, né? Então, não precisa ser da cardio para tu interpretar um eletro. Isso aí é básico da nossa profissão, dos enfermeiros em geral, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa avaliar o paciente, né, como um todo, mas lembrando que é importante a gente saber, né, tá na emergência, classificação de risco, precisa saber, pelo menos olhar as alterações, né, mais importantes do eletro. O que mais acontece numa emergência, né? O que infelizmente mais leva à mortalidade no Brasil? Doenças cardiovasculares. Então, quem está na emergência, já na porta de entrada, tem que estar apto para conseguir, então, fazer essa leitura de forma rápida, dinâmica e também lembrem que o enfermeiro organiza as equipes, né? Então, a gente precisa ter os fluxos muito bem organizados e todos os papéis bem definidos para que esse paciente ele possa evoluir de forma mais rápida para o restante do tratamento. Amiga, eu queria te agradecer do fundo do coração, tá? É muito bom te ouvir falar. A gente poderia falar sobre horas aqui sobre essa temática. Eu acho que, principalmente para nós enfermeiros, é uma temática super importante, né? Que conseguiu demonstrar de uma forma clara, objetiva, o que a gente tem que avaliar, né? O que tem o raciocínio clínico, que é uma coisa super importante na nossa profissão. Então, te agradeço de coração. É sempre muito bom te ouvir. Eu sou teu fã, tu sabe disso. Tá? Muito obrigado, com você será convidada mais vezes. Nós tivemos 53 pessoas online às 5h30 da tarde, nós temos 39 agora,
Então, muito obrigado a presença de todos. Pessoal, eu vou mostrar aqui no slidezinho, só que a gente vai fazer um sorteio no nosso Instagram, tá? No dia 31 de março, desse livro da Renata Pietro, que é a Brenda, que é cardiointensivista que nem eu, ela sabe que esse livro, ele é a bíblia do intensivismo, tá? Para nossa profissão. Então, vocês têm que só compartilhar, seguir a nossa página no Instagram, tá, né? @lec.uniriter, curtir, compartilhar o post e marcar 2 amigos, tá? A gente vai fazer uma live no dia 31 para sortear o livro, tá? Acho que era isso que tu ia falar, né, Jean? Oi, tudo bem? Sim, eu ia falar sobre isso, mas primeiramente agradecer a Brenda pela sua disponibilidade, pela sua palestra incrível para essa aula. Eu adorei, estava aqui no trabalho e na aula junto com o pessoal todo. E parabéns mesmo, Brenda. Muito boa essa apresentação. E a gente quer muito que tu venha novamente para apresentar novos materiais, novas aulas, novas atualizações. E dizer que tu é bem-vinda na Liga, como todas outras pessoas também, né? Mas agora falando um pouquinho sobre o sorteio. Pessoal, a gente vai estar postando o sorteio também no nosso feed, então nas próximas horas a gente vai postar tudo certinho, na legenda e na própria foto tem essa informação. Então, fique tranquilo quanto a isso. Vocês estão conseguindo meu vídeo tranquilo? Sim. Tá bom. Bem direito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gente também não esperava que tanta gente ia participar, 50 pessoas ainda, esse horário da tarde. E daqui a uns dias também vai ter outro evento, então a gente conta com a participação de vocês novamente, tá? Relembrando que eu peço desculpas pelo chat, eu tentei de tudo, mas eu acho que a minha conta de aluno ali não permitiu que eu aceitasse o chat para vocês. Então, nas próximas reuniões a gente vai tentar fazer mais certinho, tá bom? Sobre a questão do certificado, a gente vai postar no Instagram, no Stories, e também quem precisar urgentemente, novamente, só chamar no privado, tá bom? Muito obrigado e bom descanso para vocês, boa noite e boa semana. Obrigado, Breno, mais uma Obrigada por vez. tudo, pessoal. Obrigadão, amiga. Beijo. Obrigada pelo convite. Beijo. Parabéns tchau, pela liga. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa aula para vocês. Boa semana a todos. Tchau, tchau.